Olá, pessoal! Bem-vindo aí a mais um Papo Dor Crônica, um papo relâmpago dessa vez, né? Não estava programado, mas eu tive uma meia horinha aí entre o paciente que acabou de sair e o próximo, então decidi vir aqui falar com vocês sobre bursite no quadril. Vou até botar aqui nos comentários, porque as pessoas que forem entrando vão saber do que é que se trata o Papo Dor Crônica de hoje. É um tema bem comum, vamos dizer assim, né? As pessoas apresentarem esse tipo de problema, que é de dor no quadril. É um dos casos mais comuns de dor no quadril, a bursite. E muita gente ainda tem algumas dúvidas acerca desse tema, do que é exatamente, do que é que causa, qual é o melhor tratamento para isso. Então, é por isso que eu decidi fazer esse papo hoje aqui com vocês sobre quadril. Certo? Então, vamos lá, começando a explicar o que danado é uma bursite, porque inflama e tudo mais, né? Então, no corpo a gente sempre vai ter, entre tendões e ossos, uma estrutura como uma almofadinha de água que tem o que função? Proteger o tendão de atritar com o osso. Então, tem o tendão que imagine uma fita, né, cheia de fios, que se atritar com o osso, que é uma região dura, eu começo o quê? A esgaçar esse tecido. Então, sabiamente, no corpo a gente tem a bursa, que é essa almofadinha, tá? Que protege esse roçamento, esse atrito entre o tendão e o osso, a fim de preservar a estrutura do tendão, tá certo? Então, a bursite nada mais é do que uma alteração que acontece nessa almofadinha de água, na bursa, tá certo? E aí sim, essa bursa, por alguns fatores que a gente vai começar a comentar já já, ela pode acabar desenvolvendo algum grau de irritação, tá certo? Então, a bursite é simplesmente isso. E a bursite, quando eu tenho essa irritação da bursa, normalmente é porque eu estou tendo um aumento de sobrecarga naquela região, tá? E é muito comum a bursite vir acompanhada também de alguma alteração no tendão, que a gente chama de tendinopatia, ou mais comumente a gente utiliza o termo tô com uma tendinite no quadril, tô com uma tendinite glútea, por exemplo, que é muito comum, tá certo? Só que esse termo tendinite a gente não utiliza mais hoje em dia, cientificamente falando, porque a gente não tem uma inflamação do tendão. Isso é bem interessante. A gente pode ter inflamação sim da bursa, mas a gente normalmente não tem uma inflamação do tendão. A gente tem um desgaste, tá certo? Do tendão, e aí a gente usa o termo mais corretamente hoje em dia, tendinopatia. Então eu posso acabar tendo um quadro de dor a devida dessa alteração que ocorre ali nessa região do tendão, da bursa, tá certo? No quadril, é muito comum a gente desenvolver o quê? A tendinopatia, a alteração no tendão do músculo do bumbum, do glúteo, que ele vem aqui, ó, mais na lateral, então o bumbum é aqui atrás do quadril, e ele vem, se insere aqui nessa região mais lateral do quadril, tá certo? A gente tem um pedacinho de osso aqui, onde esse tendão tá inserido, e eu vou ter ali a bursa daquela região. Esse pontinho de osso onde o bumbum se encaixa, aqui onde o músculo do bumbum, do glúteo se encaixa, é o trocânter maior do quadril. E eu vou ter uma bursa trocantérica, tá? Pela localização, ela recebe esse nome. E essa é uma das bursas mais comuns de sofrerem a inflamação, a bursite. Então, o que é que pode estar causando este problema? Quando eu tenho uma alteração dos músculos do bumbum, né? Quando eu tenho uma fraqueza dos músculos do bumbum, a gente pode chamar assim. Só que quando eu digo fraqueza, não imagine só um músculo que precisa ser fortalecido, tá? Mas músculos que precisam ser organizados. Porque eu posso ter alguns músculos do bumbum que estão trabalhando muito para compensar a falta de outros que estão trabalhando de menos. Então, eu posso acabar desenvolvendo esse quadro de dor no quadril, de bursite, de tendinopatia, não necessariamente porque aquele músculo está fraco, mas porque ele pode estar trabalhando demais
para compensar algum outro músculo que não está fazendo a sua parte. Então, uma das causas da dor no quadril, da bursite no quadril, é justamente essa desorganização dos músculos, onde eu vou ter alguém sobrecarregado. Outra causa também muito comum é a gente desenvolver esse problema por uma falta de mobilidade. Como assim, Elizabeth? Imagina que você tem um móvel em casa que você quer transportar de um canto para outro da sua casa, tá certo? Se esse móvel ele tiver rodinha, se ele for fácil de movimentar, você não precisa de muito esforço para tirar ele de um canto e colocar no outro, não é verdade? Agora imagine que esse mesmo móvel, ele por algum motivo fica emperrando quando você tenta tirar ele do lugar. As rodinhas, por exemplo, se ele for um móvel de rodinha, não está funcionando tão bem, então ele tem mais dificuldade em se movimentar. Você vai acabar tendo que fazer o quê? Mais esforço, mais força para conseguir fazer esse transporte. É a mesma ideia com o nosso corpo. Quando eu tenho uma região, por exemplo, a região do quadril, aqui, ó, travada, os meus músculos vão ter que trabalhar a mais, vão ter que gerar um esforço maior para conseguir o quê? Se movimentar, para a gente conseguir movimentar a região do quadril. Então, quando você sobe uma escada, desce uma escada, quando você senta e levanta do chão, por exemplo, em algumas atividades esportivas, quando você está na academia, você pode acabar tendo que fazer mais esforço para mexer aquela região da perna do quadril, se você sofre de uma falta de mobilidade no quadril, se seu quadril é travado, e seus músculos vão ter que trabalhar a mais. Então, eu posso dar o quê? Desenvolver uma sobrecarga nessa região aqui da buça, do tendão, do glúteo, porque essas estruturas estão sofrendo uma sobrecarga pelo quadril travado, tá? Então, a gente já falou aí da desorganização dos músculos, a gente já falou aí também da questão da falta de mobilidade. Ainda tem mais um fator que pode gerar esse problema, que é a falta de estabilidade. O que é estabilidade? É quando a gente precisa que a nossa articulação ela fique firme para eu conseguir desenvolver movimentos do nosso corpo. Vou pegar aqui a ideia da escada, por exemplo. Quando você vai subir uma escada, um pé seu fica no chão, né, embaixo, e o outro pé vai ter que fazer um movimento para subir o degrau. Essa perna que fica de apoio no chão, não a perna que vai para o degrau, a que fica no chão de apoio, ela precisa ter uma boa estabilidade para ficar ali firme, tá? E a outra perna que está indo para o degrau, quando você vai fazer a força para trazer a outra perna, também vai precisar ficar ali firme para que eu consiga fazer essa subida do degrau. Então, essa questão da perna ter que ficar firme, estável, é o que a gente chama de estabilidade. Outro exemplo, quando você está fazendo um movimento aqui que é muito comum, o agachamento. Se você pratica atividade física ou faz academia, é bem provável que você aí faça com uma certa frequência o agachamento. Quando a gente agacha, algumas pessoas, elas fazem isso aqui, ó, e volta. Os joelhos, eles tendem a fazer esse movimento de entrar. Isso é um sinal de falta de estabilidade. Ao invés do quadril conseguir descer e os joelhos ficarem naquele seu movimento mais alinhado, eles têm essa entrada porque eu não tenho aquela musculatura ali do quadril, por exemplo, funcionando bem, deixando essa região estável, e aí eu perco esse alinhamento dos meus joelhos. Existem outras causas também para esse mesmo movimento, tá certo, gente? Mas a falta de estabilidade pode ser um dos fatores que leva esse joelho a fazer esse movimento para dentro. Então, essa falta de estabilidade, como os meus músculos não estão funcionando tão bem, eu acabo desenvolvendo uma sobrecarga em outros tecidos, que é, por exemplo, o tendão, a buça. Tá certo? Então, eu posso desenvolver uma bursite por falta de estabilidade do meu quadril, que aumenta a sobrecarga sobre essas estruturas. E para cada um desses fatores que a gente falou, a gente vai ter um tipo de tratamento e principalmente um tipo de exercício específico para cada caso,
que é o que eu quero agora discutir aqui com vocês, a parte de como tratar este problema. É comum na fisioterapia, né? Muito comum na fisioterapia, a gente procurar fazer sessões de fisioterapia lá, chega lá na clínica, enfim, e aí eles normalmente colocam TENS, que é aquele choquinho da fisioterapia, eles colocam ultrassom, que é aquela coisa com gelzinho, né? Que mais? Laser também pode aparecer, enfim. Essas abordagens mais passivas que a gente fala, ou seja, onde eu, profissional, que vou aplicar aquele equipamento no paciente, né, em você, enfim. Essas técnicas passivas, apesar de serem bastante utilizadas ainda hoje em dia em clínicas de fisioterapia, ela não é a mais indicada nem recomendada pela literatura. Os estudos já mostraram que esse tipo de intervenção, de abordagem, não trazem resultados satisfatórios para melhorar a dor e para melhorar a função. O que é melhorar a função? Você fazer aqueles movimentos, exercícios que você não estava conseguindo fazer. Basicamente isso, tá certo? Então, choquinho, ultrassom, laser, por exemplo, eles não têm uma eficiência tão boa. Resumindo, provavelmente é perca de tempo. Tá certo? O que é que os estudos, o que é que a literatura hoje em dia traz como sendo mais eficiente para o tratamento desse problema? Número 1, exercícios, tá certo? Exercícios específicos para cada caso. Como vocês viram, eu trouxe aqui só 3 fatores que podem causar esse problema e eu não posso dar a mesma receita de bolo para todos os pacientes se eles apresentam causas diferentes, tá? Então, a sua dor no quadril, a sua bursite pode ser causada por uma coisa, a de outra pessoa é causada por um outro fator e vocês precisam receber tratamentos específicos diferentes um do outro porque vocês têm causas de dor diferente, apesar de ser na mesma região, tá bom? Então, isso aí já é bem interessante. Se você está fazendo fisioterapia e eles não estão fazendo exercícios, é indicativo que talvez você precise procurar uma outra clínica ou um outro profissional, tá certo? Se você vê que também são exercícios tudo receita de bolo e que você provavelmente não está evoluindo, outro sinal para você não ficar ali insistindo em 5, 10, 15, 20 sessões que realmente não vai trazer muito resultado. Já teve paciente aqui que acabou, que chegou me contando que já fiz 20 sessões, 30 sessões, 10 sessões e não melhorou. Por quê? Não era o exercício ou o tratamento mais indicado para aquele paciente, tá certo? Então, eu já dou essas 2 dicas aí para vocês que talvez estejam sofrendo com esse problema e não estão tendo resultado com a fisioterapia, porque a fisioterapia bem feita, ela é bastante eficiente e não demora muito para a gente também ter resultados em pacientes com dor no quadril, de bursite, com problemas de bursite, tá certo, gente? Então, se essas intervenções que eu falei não são a mais indicada, o mais indicado é o quê? Exercícios, primeiramente, e a gente pode ter um efeito benéfico mais rápido se a gente também associar com manobras de terapia manual. O que são manobras de terapia manual? É aquilo ali que o fisioterapeuta faz quando vocês deitam na maca, tá? Tem pessoas que conhecem como liberação miofascial, mas também a gente tem outras técnicas de mobilização articular. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas das que eu gosto de utilizar aqui na clínica para vocês terem uma ideia do que é esse tipo de tratamento. Deixa eu achar aqui. Ó, esse aqui, por exemplo. Tirar o sonzinho. Esse aqui, por exemplo, eu acho que eu até postei aqui no perfil, é uma das manobras que eu gosto de utilizar com os pacientes que têm dor no quadril, que têm bursite no quadril, tá? É uma manobra de terapia manual que ela mobiliza, você vê que eu fico mexendo, né, o quadril para lá e para cá, enfim. E quando eu faço esse movimento final de baixar a perna, aí, ó, neste momento, eu também estou produzindo um certo estiramento, um certo alongamento nas estruturas que circundam ali essa região lateral do quadril, o que vai gerar uma melhora, uma sensação de alívio da dor para o paciente, tá certo? Então, essa aqui é uma das manobras de terapia manual que eu gosto de utilizar aqui nos pacientes, dos pacientes da Roots, tá certo? Eu vou mostrar mais uma outra para vocês também, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente trabalha aqui.
Ó, o vídeo foi verde, mas não tem problema não, ficou bem cor da Roots. Essa aqui é uma outra manobra também, visando a gente pegar mais a parte de cima do quadril, porque, gente, quando a gente tem uma região presa no corpo, não é só aquela região que fica afetada. Quando eu tenho, por exemplo, um problema no quadril, a minha região da lombar, ela fica afetada, a minha região do joelho fica afetado. Então, se você sofre de dor no quadril, é provável que você já tenha sentido dores, por exemplo, na região do joelho ou na região da lombar. É muito comum porque essas regiões elas estão conectadas, tá certo? Então, essa manobra aqui que eu tô fazendo é uma manobra para a gente pegar principalmente essa região mais superior aqui, logo acima do quadril, chegando na lombar. Então, eu promovo um alongamento, um estiramento completo dessa região lateral do corpo. Então, essas técnicas de terapia manual, elas sozinhas também não é o mais indicado da gente fazer, tá? A gente faz elas combinado com exercícios. Então, eu faço essa parte com os pacientes aqui na maca e depois a gente vem aqui, ó, pro chão, tá certo? Todos os meus pacientes passam aqui pelo chão da Roots pra gente desenvolver exercícios. E aí, a escolha dos exercícios, ele vai depender de qual é a necessidade daquele paciente. Se é um paciente, por exemplo, muito flexível, que ele não tem o quadril travado, eu não vou passar exercícios de mobilidade, porque não faz sentido. Se não tem nada preso, se a causa da dor dele não é por essa falta de mobilidade, não faz sentido eu passar um exercício de mobilidade que eu passaria para um paciente que é travado. Tá certo? Então, a depender da necessidade do paciente, a gente vai fazer a escolha dos exercícios, tá bom? Então, eu vou passar aqui um exemplo de um exercício de mobilidade e um exercício de estabilidade que eu normalmente costumo utilizar aqui na clínica com muita frequência, tá certo? Então, se você percebe que você é travado, dá uma tentativa aí para o exercício de mobilidade do quadril. Se você sente que você não é travado e tem a dor no quadril, dá uma chance para esse outro exercício. Quem sabe já ajuda aí a aliviar as suas dores, tá certo? Lembrando que exercício sim, sem avaliação, todo exercício aqui que a gente passa é baseado na avaliação que a gente faz do paciente, tá certo? A gente não vai fazer exercício aleatório sem avaliar o paciente, não. Então, não é garantido que uma vez que eu não te avaliei, aí que você está em casa, eu não posso garantir que esse exercício que eu vou passar aqui vai ser o mais eficiente, o que vai realmente resolver o seu problema. Mas vale a pena dar uma tentativa, tá certo? Então, deixa eu mostrar para vocês um dos exercícios que eu gosto de utilizar aqui na clínica para pacientes que têm quadril travado e eu preciso destravar esse quadril para aliviar a sobrecarga nessa região aqui lateral, onde eu vou ter a bursite ou a tendinopatia, tá certo? Ele é bem simples de fazer, vocês não precisam de nada além de um chão. Espero que meu celular não caia. Tá? A gente começa aqui, ó, nessa posição de pernas esticadas. Eita, caiu. Acabou caindo. Parece que eu tava adivinhando. Pronto, agora eu acho que ele fica. Ó, e mais aqui para trás. A gente vem aqui nessa posição de pernas esticadas, tá certo? E a gente vai mudar para essa posição aqui do Z. Quem tem o quadril travado, talvez tenha dificuldade em fazer esse movimento que eu acabei de fazer sem mãos, tá certo? Algumas pessoas vão ter dificuldade de colocar para trás, outras pessoas vão tender, ó, a cair porque não consegue ficar nessa posição aqui reta. Então, a gente pode ter algumas adaptações para facilitar esse movimento no começo e à medida que vocês forem evoluindo, vocês vão conseguir fazer sem as mãos, tá certo? Então, uma simples adaptação é o quê? Colocar a mão no chão, ó, e fazer com o apoio da mão, tá certo? Simples assim, de um lado para o outro, tá? Nessa posição do Z, vocês podem sentir um desconforto aqui, ó, principalmente nesse quadril
de trás. Algumas pessoas vão tender a ficar assim, com esse bumbum mais elevado, aí vai ter que tentar forçar esse bumbum sentar no chão, tá certo? E aí pode aparecer um desconforto no quadril, pode aparecer um desconforto no joelho. É comum e é normal porque a gente tá colocando o movimento numa região que tá travada, então esses desconfortos são comuns e normais de aparecer, tá certo? Então, se você percebeu que você tentou fazer esse exercício e tem dificuldade, provavelmente você tem um quadril travado que você vai precisar trabalhar, tá certo? E aí você pode fazer esse exercício, é um exercício leve, tranquilo de fazer, você pode fazer ele todos os dias, faz umas 10, 12 repetições desse exercício todos os dias, que você vai começar a observar uma melhora nesse quadril que tá rígido. Você vai começar a perceber como ele vai ficando mais molinho, como vai ficando cada vez mais fácil fazer esse exercício, tá? Esse exercício aqui eu utilizo muito aqui na clínica, gente, muito mesmo, e já ajudou muitos pacientes aí a se livrarem das suas dores, tá certo? Dá uma tentativa que vai valer a pena, tá bom? Então eu vou mostrar agora o segundo exercício como prometido, que esse segundo exercício, ele trabalha bastante força, não só do quadril, vocês vão ver que trabalha a força do corpo todo, mas ele ajuda muito na questão da estabilidade que eu falei, que eu vou ter que gerar contração dos meus músculos. Mas não só isso, ele também, vocês vão ver que é um exercício que vai misturar a estabilidade com mobilidade. Quem tem a mobilidade ruim, tem um pouquinho de dificuldade também de fazer esse exercício, porque exige um pouquinho de mobilidade, tá certo? Então, bora aqui comigo, eu vou demonstrar, inclusive é o exercício que eu postei também hoje aqui no perfil, tá certo? Eu vou repetir e falar um pouquinho sobre esse exercício agora. Olha só. Esse exercício a gente começa aqui nessa posição de semi-ajoelhado, tá certo? E o nosso objetivo vai ser passar essa perna aqui que tá atrás para frente e voltar para essa posição de trás. Como é que a gente vai fazer isso? Nessa posição de semi-ajoelhado, a gente vai apoiar a mão no chão, né? A mão contrária à perna que tá na frente, tá certo? Eu vou fazer uma força com esse braço e com essa perna, me empurrando, me levantando do chão, para que eu possa tirar essa perna que está aqui atrás e passar ela para frente, ó. Eu empurro o meu corpo e eu passo minha perna para frente e aqui eu posso sentar, não tem problema, tá certo? Vocês viram como o espaço para passar essa perna ela é pequeno, então pessoas que têm um quadril travado acabam tendo dificuldade em fazer esse movimento, sinal que precisa também trabalhar essa mobilidade do quadril, tá certo? As pessoas que têm dificuldade em contração e instabilidade vão ter dificuldade em fazer esse exercício porque não conseguem gerar força o suficiente para sair do chão ou então perde equilíbrio, tá certo? E é sinal que também isso aí precisa ser trabalhado. E aí de pouquinho, todos os dias um pouquinho, vai fazendo em casa que isso vai melhorando e vocês vão ver como as dores também vão tender a diminuir. Tá bom? Então eu fiz só a primeira parte do movimento, a segunda parte é fazer o caminho de volta. Mais uma vez, eu me levanto do chão, passo essa perna para trás e volto para a posição de semi-ajoelhado. Gente, ativa bastante os músculos da perna e principalmente aqui, ó, do tronco, porque quem falha o quadril tem uma falha aqui na região do tronco que é importantíssimo trabalhar, tá bom? Então, mão no chão, mais uma vez, levantei o corpo, passei minha perna e retornei para a posição inicial. Faz de um lado e faz do outro lado também. Passa a perna, senta e volta. Tá certo, gente? Então, eu mostrei aí 2 exercícios, né? Que vocês podem estar utilizando, que podem estar tentando em casa também. Claro que, Elizabeth, estou fazendo e estou sentindo que minhas dores elas estão ficando mais acentuadas. É sinal que esse exercício não é para você, é sinal que você tem que parar e procurar realmente buscar fazer uma avaliação. Pode entrar em contato com a gente, que a gente faz tanto atendimento presencial como online, tá certo? Para a gente poder avaliar especificamente o seu caso e passar os exercícios que vão ser específicos também para você. Tá certo? Mas, se vocês estão fazendo em casa e perceberam que as dores não estão evoluindo, pelo contrário, estão melhorando,
continua fazendo, tá certo? A gente acaba ajudando bastante pessoas com essas dicas assim mais tranquilas, tá certo? Que às vezes o tratamento é basicamente isso, estimular o corpo a soltar alguma região ou a acionar determinado tipo de músculo, tá bom? Que muitas vezes isso já resolve a dor, você economiza aí um bom dinheiro, não precisando de várias sessões, enfim, e você faz aí no conforto da sua casa. Então eu aconselho você dar uma tentativa assim para esses exercícios e qualquer coisa a gente tá aí disponível para ajudar vocês, tá? Matheus disse, parabéns pelo ótimo trabalho, doutora. Obrigada, Matheus. Eu espero que essa live tenha sido benéfica, né, assim, para muitas pessoas, tenha ajudado muitas pessoas. Vou deixar ela salva. E se você conhece alguém que tem problema no quadril e acha que todas essas informações passadas, mais os exercícios, podem ajudar ela, compartilha com esse seu colega, com esse seu familiar aí, para a gente poder ajudar mais pessoas a se livrarem das dores, que é o nosso principal objetivo. Tá bom, gente? Agradeço a participação de quem pôde estar aqui junto com a gente e espero ver vocês numa próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Matheus.